Boa noite, meu nome é Lenice, sou secretária da Diretoria de Atividades Técnicas. Agradeço a presença dos senhores e agora eu vou passar a palavra ao palestrante engenheiro Estelito Rangel. Obrigado, Lenice. Boa noite. Vamos falar hoje sobre um tema, explosões de bueiros, né? Um século de queimaduras, mortes e medidas inócuas. Eu distribuí o jornalzinho do Clube de Engenharia, né? Que ele tem uma matéria no número de março que já fala alguns tópicos que nós vamos ver aqui. Bom, vamos começar com um pequeno histórico, né? Quando foi a última explosão de bueiro aqui no Rio de Janeiro? Qual é a... Não, mas quando? Quando? Foi em 2010? Foi em 2009? Quando foi? O senhor sabe dizer quando foi a última explosão? Isso. Tem ideia? 2013. O senhor quer arriscar um palpite? Não? Algum palpite? 2013? Também? Concorda com o colega ou quer discordar? Esse ano? 2014? Foi? Confirma? 2013. Alguns já apostam. O senhor quer dar um palpite? Quando foi a última explosão que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Final de 2012. Muito bem, já temos alguns palpites. Muito bem. E quando foi a primeira explosão de bueiro no Rio de Janeiro? O senhor não era nascido? Não, naquele tempo não tinha bueiro, ou tinha? Hein? Quando foi a primeira explosão de bueiro no Rio de Janeiro? Qual o seu palpite? 1930? Tinha bueiro naquela época? Que isso, a Light já era nascida? Quando começou a Light no Brasil? Quando foi a primeira explosão de bueiro? Deu um chute. Isso, então deu um chute. 1950, pronto. 1960, um bom chute. O senhor, qual o seu palpite? Qual o seu palpite? Você gostaria de dar um palpite? A primeira explosão de bueiro no Rio de Janeiro. Quando teria sido? 2010? O que ele disse? 1960? Então tá bom, já temos alguns palpites. Muito bem. E o problema acabou? Já que não tem mais nos jornais, não estamos mais anunciando. Está tudo resolvido? Teve um TAC aí que foi assinado com o Ministério Público do Rio de Janeiro, já está tudo resolvido. A Light já fez vários investimentos, está tudo ok agora? Acabou o problema? Vocês acham que não acabou o problema? Mas vocês têm ouvido falar? Se não ouviu falar, então acabou, não é isso? Eu acho que até pode vir a aumentar o problema, porque a tendência de você cada vez mais usar bueiros é maior. Você tirar energia de cima para botar caixa. Você tem caixa de passagem de todo lugar lá na rua. Sim. Então isso pode ocasionar um aumento do seu cuidado. É o que a gente sabe que existe. As pessoas fazem as coisas, às vezes, uma faz sem saber o que o outro está fazendo. É muito bem. A tendência é muito grande de acontecer novamente. Muito bem. Bom, essa daí foi a última explosão de bueiro que nós tivemos notícia. Foi exatamente no dia 1º de fevereiro de 2014, em Ipanema. Ou melhor, foi no dia 31 de janeiro, né? Que essa matéria foi no dia 1º de fevereiro de 2014. Esse evento foi então no dia anterior, dia 31 de janeiro de 2014, na rua Maria Quitéria, em Ipanema. E feriu um turista de Santa Catarina. Então essa foi a última notícia que nós tivemos, é a mais recente. Bom, aqui nós temos uma foto, né, de uma explosão que ocorreu em São Paulo. Exatamente aqui nós temos uma caixa, né, uma CT, como eles chamam, né, uma caixa transformadora.
e a tampa foi removida, né, com a explosão, e o carro que estava ao lado, né, está todo queimado, a rua aqui foi interditada. E neste lado da calçada tinha uma pizzaria, o teto da pizzaria foi afetado, pessoas saíram correndo, houve uma série de eventos. Teve também, inclusive, um morador nesse prédio, ele mora, acho que no sobrado ou no terceiro andar do prédio, ele tinha uns passarinhos na frente, os passarinhos lá foram queimados. Então, essa foi em São Paulo. E essa aqui vocês devem lembrar, essa aqui foi 1º de abril de 2011, lá na esquina de Bolívar, com Nossa Senhora de Copacabana, onde pegou um táxi, né, que vinha passando, e a tampa, né, exatamente uma tampa similar a esta, né, que estaria aqui, caiu em cima de um táxi. Aquela foi em São Paulo, 17 de janeiro de 2012, e essa aqui foi Rio de Janeiro, 1º de abril de 2011. Bom, então agora vamos ir um pouco mais. Temos aqui uma matéria do jornal de 5 de julho de 2011, Rio perde a paciência com explosões da Light, onde 4 bueiros explodiram no centro do Rio de Janeiro, lá na esquina da Rua da Assembleia. Então, esse foi uma notícia interessante, porque foi a primeira página do jornal, e também tem uma informação aqui, o seguinte: Light contrata a empresa de segurança para investigar sabotagem nos bueiros. Então, não sei se os senhores lembram dessa suspeita, né, que foi publicada, em que a Light suspeitava de sabotagem nos bueiros. Foi feito um comunicado, né, uma carta, no dia 5 de julho de 2011, isso aqui é extraído do jornal O Globo. Então, comunicado à população, nos últimos 30 dias, a Light tem registrado uma frequência anormal de ocorrências no seu sistema subterrâneo com transtornos à população. Estas ocorrências têm apresentado características estranhas, considerando, sobretudo, as baixas temperaturas desta época do ano. Então, nós estamos com explosões em julho. A carta alerta que neste período do ano temos baixas temperaturas, o que a Light entende como sendo estranho essas ocorrências de explosões. É importante enfatizar, conforme tem sido divulgado pela empresa, que a Light tem intensificado os investimentos na sua rede, especialmente no sistema subterrâneo, com substituição de equipamentos, cabos, visitas e inspeções preventivas. Este ano, a empresa está investindo só na rede subterrânea 3 vezes mais que em 2010 e cerca de 10 vezes a média dos anos anteriores. A Light reafirma o compromisso de concluir até o final do ano, ou seja, até o final de 2011, o plano emergencial da rede subterrânea, iniciado em junho de 2010. Então, aqui houve um comunicado que, ao final de 2011, estaria concluído o plano emergencial de recuperação da rede subterrânea. E nós temos aqui... Explosion rocked Westwood today, blowing out windows and sending flames and smoke pouring out of an electrical vault at Westwood Boulevard and Weyburn Avenue. That blast sent a metal plate flying into a Metrobus. And Eyewitness News reporter Rob Hayes has a look at what caused it. It was right around 9:20 this morning when a huge blast rocked the corner of Westwood Boulevard and Weyburn Avenue. An underground DWP electrical vault exploded. Right above it, an MTA bus. Witnesses say the power of the blast actually sent the bus into the air. It lifted the back end of the bus about 2 feet off the ground from the power of the explosion. But the explosion, like I said, when it happened, there was a big ball of red flames, and it looked like the main gas tank for the bus exploded, but it wasn't. On board that bus, just the driver. He said he wasn't allowed to talk on camera, but off camera he said he was lucky to be alive. When asked if he was hurt, he referenced his ears. He suffered some injuries, percussion-type injuries, the shock wave to his ears and head. Emergency officials say no other injuries were reported. The explosion also sent a metal plate from the vault sailing into the air. Parts of it crashed through the front windows of this Bank of America right across the street. We felt the building shake. We felt something that, was like an explosion. In the moments after the blast, it wasn't clear what had happened. Minwan An was working at a restaurant half a block away. He says his building shook so violently he suspected a terrorist attack.
and I just ran out because I thought it's like there was like a bomb attack or something. So I just ran out on the street. The bus sustained some blast damage to its rear section, but was able to be driven away just after noon. What caused the vault to flow, still undetermined. The DWP is conducting an investigation. In Westwood, Rob Hayes, ABC 7 Eyewitness News. Aqui, continuando, em abril de 2001, foi colocado pelo jornal O Globo que um bueiro da Light explode a cada 3 meses. E aqui temos uma notícia em 2000, em outubro de 2000, é uma notícia em São Paulo, publicada no jornal Estado de São Paulo, em que a senhora passeava pela rua Antônio de Godoy, a caminho do trabalho, quando foi suspensa no ar e sentiu forte pancada na perna. Grávida de 3 meses, ela foi atingida por uma tampa de bueiro em São Paulo. Ainda no ano 2000, em maio, tivemos uma explosão em Botafogo, mereceu a primeira página do jornal O Globo, onde a tampa do bueiro atravessou o para-brisas do Gol e ficou alojada no banco traseiro. O motorista teve ferimentos leves, mas isso provocou a interdição da Rua São Clemente. Então, o jornal fez essa cobertura em maio de 2000. Tivemos uma explosão mais recente aqui no Rio de Janeiro, em janeiro de 2014, viemos trazendo 2011, estamos em 2000. Aqui uma outra notícia de São Paulo, em março de 97. Março de 97, 3 ficam feridos em explosão de tubulação de gás. Então, embora a manchete fale em tubulação de gás, mas quando nós vemos a matéria, trata-se de um bueiro, Isso aqui foi no Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer. Foi publicado no jornal Estado de São Paulo em março de 97. E um carro também que estava passando sobre o local, ele foi atingido pela tampa e capotou. Então, essa foi em 97. Aqui em 92, explosões e fogo em bueiro causam tumulto em Ipanema. Então, um curto-circuito em cabos subterrâneos da Light, seguido de explosões, labaredas e fumaça em 2 bueiros de Ipanema, causou um pânico ontem entre moradores da rua Gomes Carneiro e Canning. Então, vem aqui descrevendo o evento, que para reparar o defeito, a Light desligou a luz de 4 prédios da rua Gomes Carneiro até a conclusão do serviço, que deveria terminar ontem à tarde. Tem ali um depoimento que um comerciante nunca havia presenciado uma cena igual. Ao se deparar com o fogo e as tampas dos bueiros pulando por causa da pressão, Alencar de Oliveira tratou de fugir, só retornando 1 hora depois. Bom, 1992. Aqui temos em 1984. Explosões em 6 bueiros deixam bairros sem luz. Essas explosões foram no Flamengo e com reflexo na Glória, Catete, Flamengo e Botafogo. Então, teve uma cronologia, começou no domingo. Aqui temos uma foto com vidraças, de apartamentos quebrados. Isso, estamos em 1984. Aqui temos uma notícia do Estado de São Paulo, em outubro de 79. Então, criança morre em explosão. Uma criança de 3 anos morreu ontem em explosão de transformador subterrâneo da Light, na Alameda Santos, à altura do número 960. A menina passeava por ali com a mãe e os 3 irmãos e foi atingida na cabeça pela tampa de ferro, morrendo instantaneamente. Técnicos da Light que se dirigiam ao local não souberam determinar as causas do acidente, acreditando que ele foi provocado por defeito em um dos cabos de alta tensão existentes no local. Apenas a hipótese de sobrecarga pôde ser descartada imediatamente, pois não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica para a região. Bom, então em 1979 nós já tivemos uma morte registrada devido à explosão de bueiro.
né? Então, isso vem a corrigir uma informação que nós já havíamos debatido aqui no clube, de que a primeira explosão no Rio de Janeiro teria ocorrido em 1958 e não tinham registro de mortes até então. Então, com relação à não existência de mortes, então temos que retificar, porque temos uma morte registrada em outubro de 79 em São Paulo. Agora, em 77, também no estado de São Paulo, Caixa da Light explode e estabelece pânico no centro. Esse também foi no centro de São Paulo, na rua Líbero Badaró. Então, uma foto. Em menos de um ano, a terceira explosão desse tipo. Então, em 1977, em menos de um ano, a terceira explosão desse tipo. Então, explosões em sequência não são prerrogativas recentes. Abril 77, 2 mortos na explosão. Então, aqui tem a foto, né, uma tampa de uma caixa transformadora, né, também chamada de CT, que foi arrancada na explosão. 2 trabalhadores estavam dentro da câmara fazendo serviço, os 2 faleceram. Então, esses 2, somados com aquela menina de 79, são 3 mortos já devido à explosão de bueiros. Aqui em 76, explosão de bueiro na Light danifica carros em Botafogo. Esse foi publicado no jornal O Globo, página 19, em 76. Aqui em 73, estado de São Paulo, a rede elétrica volta a explodir. Então tivemos aquela sequência em 77, agora em 73 a rede elétrica volta a explodir. Os riscos são constantes. Em 73. Ainda também estado de São Paulo, também em 73 de fevereiro, explosão, medo e agitação na cidade. Então aqui comenta que 3 explosões em intervalos de 30 minutos na rede subterrânea da Light, na rua Conselheiro Crispiniano. Colocou pânico no centro da cidade, colocando falta de luz em boa parte do centro e grande congestionamento. Aqui na matéria o perigo foi maior, fala de depoimentos de pessoas, e aqui tem uma informação interessante. A Light não soube informar com precisão a causa da explosão e demorou muito tempo para divulgar, para desligar a chave geral e voltar a energia para a área. Então, em 1973, a Light não soube informar com precisão a causa da explosão, coisa que também não soube explicar em 2011 com aquela nota à população, né, que, no caso, aquela nota 2011 que nós vimos foi da Light do Rio de Janeiro, em 2011, né, que alegava situações estranhas, mas em 73, em São Paulo, ela também não tinha uma posição a respeito da causa da explosão. Vamos descer mais um pouco. Estamos agora em 1964. Explosão na Rua do Riachuelo vai ser investigada pelo DOPS. Né? Para quem não vivenciou a época, o DOPS ele é exatamente a parte da polícia que cuidava de casos relacionados a terroristas e congêneres. Então, o DOPS está interessado, né, está investigando em que circunstâncias ocorreu ontem uma explosão na galeria subterrânea na rua Riachuelo, entre os números 136 e 140. Segundo explicações do chefe de serviço de emergência da Light, a explosão foi consequência de um curto-circuito no cabo de baixa tensão. Então, eles começam, né, a ter várias informações sobre curto-circuito em cabos de baixa tensão. Então, ali teve uma pessoa ferida, atingiu a jovem Helenice, moradora na Rua do Riachuelo, filha adotiva do senhor Salvador Montalbrani. Ela foi internada no Souza Aguiar, com queimaduras generalizadas de 1º e 2º grau. Ela foi à rua comprar pão, mas como a padaria estava muito cheia, ela resolveu achar outra padaria. Foi então atingida pelo tampão. Isso em 1964.
Estamos agora em 1956, onde explodiu outra subestação subterrânea. Então já havia explodido uma anterior. Então, defeito na causa possível defeito na refrigeração, ferido de um hóspede do 5º andar do Hotel Miramar, danificado a parede e vidraças foram estilhaçadas. Então, foi de madrugada, local da explosão, repetição, porque já havia tido um evento em Copacabana, na rua Francisco Mendes, um tempo, um pouco antes. Essa aqui foi 9 de maio de 56. Essa em 10 de maio, né, aquela anterior que nós vimos, foi no dia 9 de maio. Essa aqui, no dia 10 de maio, saiu uma nota. Causam preocupação as explosões subterrâneas. A direção da Light, conforme eu vi hoje, na empresa canadense, reportagem do Globo, está seriamente preocupada com as explosões havidas nas suas subestações subterrâneas. A primeira vez que se verificou uma explosão dessa natureza, em 50 anos de atividade da empresa, foi há cerca de 2 meses, na rua Fernando Mendes, causando grandes prejuízos ao Hotel Excelsior e produzindo enorme fogueira na galeria subterrânea. A segunda ocorreu na esquina da Sá Ferreira com a Avenida Atlântica, que foi essa que nós vimos no dia 9 de maio anterior. Uma terceira não noticiada verificou-se no mesmo dia na rua Visconde Rio Branco, ou seja, no centro. Então, teve Copacabana e no centro. A alta administração da Light não afasta a hipótese de se tratar de atos de sabotagem. Caso se acentue essa crença, seriam solicitados serviço da polícia. Então, em 56, não se afastava uma hipótese de sabotagem. Em 64, o DOPS faria investigações. E em 2011, a Light contratou uma empresa para ver casos de sabotagem. Então, essa hipótese de sabotagem vem vindo. E aqui tem uma informação muito importante, que é a declaração da direção da Light, que a primeira vez que se verificou uma explosão dessa natureza, ou seja, de bueiro, em 50 anos de atividade da empresa, foi há cerca de 2 meses. Então, em 1956, nós temos uma formalização da Light, que houve a primeira explosão de bueiro no Rio de Janeiro. Muito bem. Nós temos aqui em 54 explosão nas vitrines, no mundo das louças no Meia. Então, teve uma explosão na rede subterrânea, em que destruiu as vitrines, né, do mundo das louças, uma loja muito conhecida na época, né, ficava em frente à estação do Meia, do lado oposto da Dias da Cruz, né? Então, o curto-circuito teria sido a causa do acidente, pânico no local. Então, a causa da explosão foi infiltração de água nos cabos elétricos da Light, que passam pela rua Arquias Cordeiro, verificando-se curto-circuito, seguindo-se explosões que fizeram voar pelos ares os tampões. As autoridades da 29ª DP estiveram no local poucos minutos após o ocorrido e queriam investigar sobre... Bom, então a direção da Light havia dito que a primeira explosão ocorrera em 56, mas nós encontramos uma explosão em 54. Em 1952, também no jornal O Globo, explodiu a caixa de eletricidade. Então o tampão subiu e lá dentro gerou o fogo, alarmando a vizinhança e atraindo os curiosos. Então aqui teve uma explosão na Praça São Salvador, e que... né, atraíram curiosos e foi publicado. Então, aquela primeira explosão de 56, achamos uma em 54, achamos uma em 52, estamos em 1948, também no Globo, pelos ares o tampão. Então, populares que transitavam até a noite pela Avenida Bem de Sá, próximo ao Arcos da Lapa, foram surpreendidos com uma violenta explosão na galeria subterrânea ali existente. Projetou para o alto o tampão de ferro, o pesado tampão chocou-se com a marquise do prédio número 10 daquela rua, onde funciona o restaurante Lapa, avariando-a. Então ali está a placa do restaurante Lapa, devido a uma explosão em 1948. Aqui aconteceu nos Estados Unidos uma explosão em 1937,
e saiu no jornal, né, o Chicago Sunday Tribune, 30 de maio de 1937, onde a tampa do bueiro foi lançada a uma altura de cerca de 25 metros. Ela atingiu o topo do prédio e ela caiu exatamente no elevador, vindo a atingir a cabine do elevador, matando o operador, né, do elevador e ferindo 2 pessoas. Vamos agora em 1937. Fendeu-se o passeio devido à nova e mais violenta explosão na galeria subterrânea na Rua Dom Manuel. Então, apesar da direção da Light ter falado que a primeira explosão ocorreu em 1956, nós já estamos em 1937. E lá temos foto do asfalto, né, suspenso por causa da explosão, devido à nova e mais violenta. Então já havia tido uma anterior. Já estamos em 1935, 13 explosões subterrâneas na Praça Tiradentes. Momentos de agitação, um acidente alarmante, o transformador da Galeria da Light, consideráveis estragos no calçamento, desviado do trânsito de veículos com H ali, ó. Bom, então, 13 explosões subterrâneas na Praça Tiradentes, em 37. Em 34, forte explosão numa galeria subterrânea da Light, também no Globo, 12 de janeiro, 34, existente na calçada do prédio 92 da Avenida Mendes Sá, esquina com Rua do Lavradio, onde está o botequim do seu José Soares Silva. Bom, já estamos em 34. Em 1930, nem vulcão, nem terremoto. A explosão verificada na manhã de hoje, numa galeria subterrânea da Light, e as fotos alarmantes que foram divulgadas. Então, aqui o dano ao calçamento, né, da rua. Essa aqui, né, a matéria continua mais abaixo, mas foi cortada um pouco antes. Mas nem vulcão nem terremoto, porque o barulho foi tão grande que saiu na cidade um boato de que estava havendo um vulcão e outras pessoas falavam que tinha havido um terremoto. Então, por isso que a matéria é nem vulcão nem terremoto. Isso em 1930. Ainda em 18 de janeiro de 1930, violenta explosão numa usina transformadora subterrânea da Light no Largo do Capim, ferindo 4 empregados que estavam lá trabalhando. Vocês sabem onde é o Largo do Capim? Pois é, o Largo do Capim deve ser onde hoje, em frente ao Banco Central, na Presidente Vargas. A Avenida Presidente Vargas, ela foi fruto da demolição de diversos prédios e justamente esse Largo do Capim, ele ficava entre o que hoje é a pista da direita da Presidente Vargas e a pista da esquerda. Havia um largo ali, e esse largo era conhecido como Largo do Capim, porque ali se fazia o comércio, a venda de capim, para a alimentação dos animais que faziam carga, transporte de carga. Então ali era o Largo do Capim. Quem tinha suas charretes, né, seus meios de transporte ali, era exatamente o Largo do Capim. Então, no Largo do Capim, em 1930, uma explosão subterrânea feriu gravemente 4 trabalhadores da Light que trabalhavam na câmara subterrânea ali. Oi? Não, exatamente, porque foram 4 feridos. Na matéria está explicando, são os 4 feridos. Essa aqui é a foto que eles pegaram de um deles, de um documento antes da explosão. Talvez seja para mostrar o antes e o depois, né? Não sei. Então, por isso que ali tem 5 fotos, mas foram 4 feridos. Eu li a matéria, por isso que eu estou passando. Gente, já estamos em 1930 e a direção da Light falou que em 1956, em 50 anos da empresa, a primeira explosão foi em 56. Aí chegamos em fevereiro de 29. Parte da cidade às escuras durante alguns minutos. Romperam-se vários cabos na usina da Light. Uma explosão e um ferido. Então, houve uma explosão aqui e um ferido na rua Frei Caneca. Então, notem os locais, né? Frei Caneca, Mendes Sá,
a Avenida Presidente Vargas, região do centro, né? Copacabana bastante. Então, estamos em 1929 e o jornal O Globo começou em 1925 a operar. Será que nós tivemos explosões antes de 1925? Mas aí não tinha o jornal O Globo, como é que a gente faz para saber isso? A gente vai no estado de São Paulo, né, que é de 1800 e alguma coisa. Então, aqui em 28 de outubro,